O plenário do Supremo Tribunal Federal condenou Aécio Lúcio Costa Pereira, primeiro réu julgado pelos atos de vandalismo de 8 de janeiro, a 17 anos de prisão pelos 5 crimes citados na denúncia da Procuradoria-Geral da República. Ele foi condenado por dano qualificado, que é patrimônio público, com base na deterioração de patrimônio público tombado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e associação criminosa. O relator calculou uma pena total de 17 anos de reclusão, 100 dias multa e 30 milhões em danos morais coletivos, que ele não vai pagar sozinho, ele foi condenado solidariamente. Dos ministros que acompanharam o relator, apenas Cristiano Zanin propôs um cálculo diferente da pena, de 15 anos de prisão. Já os ministros Barroso, André Mendonça e Nunes Marques defenderam que Pereira fosse absolvido parcialmente. Muito bem, vamos dar uma parada por aqui então, para depois ver que teve um bate-boca na sessão. Elaine Keller, eu estava lendo aqui o crime de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito e tentativa de golpe de Estado. Quando você desdobra a ação em 2 crimes, poderia ter caracterizado um deles apenas, tão somente. Mesmo assim, também haveria alguma discussão sobre possibilidade de crime impossível ou não. Não lhe pareceu uma prateleira de crimes distribuídos para o mesmo fato? Boa tarde, Capês. Boa tarde a todos da mesa. Boa tarde quem nos assiste e nos ouve. Eu acompanhei desde ontem esse julgamento, né? Na medida em que eu tinha um ou outro compromisso, eu me desligava, mas depois tentava assistir aquele voto que eu não tinha conseguido assistir ao vivo, né? Aquela fala que eu não tinha conseguido assistir ao vivo. E o que eu percebi aí desse primeiro julgamento, né? Primeiro que aquela ideia inicial que algumas pessoas defenderam de que não havia individualização, né, dos crimes, ela cai por terra porque a tese adotada então pelo ministro Alexandre de Moraes, o relator, é de um crime multitudinário, que é um crime praticado por multidão, assim como, por exemplo, uma torcida organizada em estádio de futebol. Além disso, vamos passar ali para as provas. Ficou muito claro o bom trabalho da Polícia Federal nesses 8 meses, né? A Polícia Federal levantou ali imagens, mensagens de celular, material genético colhido ali ali na Praça dos Três Poderes, né? Ali no Palácio do Planalto, no Senado, enfim. Tudo isso foi colhido, né? E foi feita toda uma análise. Então, eles, a partir dessas provas, eles conseguiram, então, individualizar ali a autoria de cada um dentro do que foi praticado ali no dia 8. O trabalho também do relator, o ministro Alexandre de Moraes, não acho que foi um penduricalho de crimes. Ele fundamentou muito bem, né, a tese para imputar cada um dos crimes, inclusive foi extremamente elogiado pelos demais ministros. Com relação à prática de crime impossível, Nunes Marques ficou sozinho nessa tese que ele quis criar no voto dele, porque só para quem está em casa e não sabe o que se trata do crime impossível. O crime impossível está previsto no artigo 17, salvo engano, do Código Penal. O doutor Capês pode até me corrigir 17. Se eu estiver falando errado. É quando você imputa a alguém um crime que ele é incapaz de cometer até pelos meios. Então, por exemplo, se eu dissesse que houve uma tentativa de homicídio com alguém que veio com uma arma de criança, uma arma de brinquedo, né, tentar me assaltar e me matar. É um crime impossível porque uma arma de brinquedo não mata ninguém. E neste caso, do dia 8, não tem como a gente alegar crime impossível, porque as pessoas estavam munidas de picareta, marreta, pé de cabra, facas, tanto que rasgaram obras de arte. Então, assim, não sei como o ministro conseguiu montar essa teoria de crime impossível para o Aécio Lúcio, sinceramente. Eu acho que hoje a gente teve aí mais uma vitória a favor do Estado Democrático de Direito, Capês. Meu querido Renato Ribeiro, nosso especialista em direito eleitoral,
O que você acha? O artigo 17 do Código Penal diz que o crime é impossível pela ineficácia absoluta do meio empregado. Ou pela impropriedade absoluta do objeto. Quer dizer, é impossível você matar quem já morreu. Exatamente. Então, a impropriedade absoluta do objeto. É impossível alguém praticar aborto se a vítima não está grávida. Isso é propriedade absoluta do objeto. Agora, ineficácia absoluta do meio. Você quer matar uma pessoa com uma arma descarregada, atirando nela. Então, é ineficaz. Como você avalia a eficácia do meio de se abolir totalmente o Estado democrático de direito ou de se dar um golpe de Estado e depor o presidente eleito com base nos atos praticados? Qual a sua visão jurídica? Primeiro, boa tarde, Capês, boa tarde a todos aqui, que alegria estar novamente com vocês. Eu até vou adiantar o que o meu amigo Suano com certeza vai falar. Ele vai fazer uma crítica porque tentaram dar um golpe de Estado em mesas e cadeiras num domingo, né? Um dia que não tem expediente. Mas como é que você sabe? Vocês conversaram antes? Não, porque eu já estive com ele várias vezes aqui. Eu sempre cito o meu amigo Suano nessas questões. Mas, para além disso, o que a Elaine falou é muito interessante. Por quê? Foi sim tentado, e a maioria dos ministros concorda com essa tese, a abolição do Estado de Direito e um golpe de Estado. E como é que era o arranjo disso? Se criar uma situação, tamanha gravidade que aquela situação levava, né, com depredação, destruição, tudo mais, para que fosse decretada a GLO e que assim, de alguma forma, nesse delírio todo, alguém pudesse assumir em nome das Forças Armadas e acabar depondo o presidente Lula. Então, o arranjo, o ministro Alexandre foi muito feliz em colocar dessa forma, o arranjo seria esse. É delirante? Mas é um planejamento e isso só não aconteceu por vontade independente do agente. Então, o Exército Brasileiro, a Marinha, a Aeronáutica, as Forças Armadas de maneira geral, e aí cabe um elogio muito grande às Forças Armadas, elas não embarcaram nisso, elas não embarcaram nesse delírio coletivo. Mas isso independe da vontade do agente. E no direito penal, quando as circunstâncias, independente da vontade de quem está praticando o crime, impedem que essa pessoa realize o crime, essa pessoa também é punida. Porque ele não parou porque quis, parou porque não conseguiu, porque efetivamente as Forças Armadas não tomaram conta da forma que eles imaginavam. E isso é muito claro, Capês. Tem gente que com certeza vai polemizar, vai achar que não, porque era muito claro que essas pessoas acreditavam na impunidade, acreditavam que estavam fazendo algo pelo país mesmo, tanto que se filmaram, tanto que produziram essa quantidade grande de provas contra si mesmos. E daí vale o elogio, também feito pela Elaine, o elogio sobre a Polícia Federal, a atuação dos peritos, especialmente da Polícia Federal, que fizeram um roteiro, identificando em cada imagem, quase que uma novela. Eu vi um perito dando uma entrevista, fazendo essa comparação, quase que uma novela. O sujeito está nessa câmera, depois está nessa, mostrando uma ordem cronológica e mostrando o que cada um efetivamente fez. Evidentemente que tem o crime de manada, de multidão, mas provando que aquelas pessoas estavam ali e cometeram essas barbaridades. Meu querido Daniel José, essas barbaridades teriam, usando a expressão aqui do nosso querido Renato Ribeiro, teriam ocorrido se a polícia fizesse um escudo protetor na esplanada dos ministérios e impedisse que aquelas pessoas chegassem até a proximidade dos edifícios públicos. E nesse caso, qual seria a contribuição do general Gonçalves Dias, que recebeu 7 avisos entre o dia 6 e o dia 8 e não repassou às autoridades de segurança pública? Ele também, de certa forma, contribuiu para que houvesse esse estado de coisas? Bom, boa tarde, Capês, boa tarde a todos os colegas da mesa, a todo mundo que está acompanhando a gente. Eu acredito que se a Polícia Militar do Distrito Federal tivesse feito um trabalho adequado, com as informações corretas, e de fato uma operação no escudo razoável, minimamente razoável, o 8 de janeiro não teria acontecido, não teria sido nem próximo daquilo que a gente viu e que, enfim, infelizmente aconteceu. Me parece, nessa sentença, um exagero você querer classificar o que aconteceu no 8 de janeiro como um golpe de Estado, no meu ponto de vista. Eu acho muito razoável
o crime de associação criminosa, de dano ao patrimônio e por aí vai. Agora, atribuir a essas pessoas que estavam ali a tentativa de um golpe de Estado, sem nenhum apoio das Forças Armadas, sem nenhum plano previamente estabelecido, sem nenhum líder político minimamente relevante envolvido diretamente, né, na organização e na execução desse ataque que a gente viu no 8 de janeiro, me parece um exagero muito grande e uma visão muito distorcida da realidade. Né, a gente sabe, isso é documento protocolado, que o ministro Flávio Dino, nas vésperas do 8 de janeiro, pediu para o governador, emitiu, né, um pedido protocolado, que está publicamente acessível, para o governador do Distrito Federal, solicitando que a Polícia Militar guardasse somente a rodoviária de Brasília e outras áreas adjacentes, e que deixasse a esplanada dos ministérios para que a segurança ali fosse feita pelas forças federais. E isso, como a gente sabe, não aconteceu. Então, no meu ponto de vista, se o trabalho do governo federal, da Secretaria de Segurança Institucional, do Ministério da Justiça, fosse feito de forma adequada, a gente nunca teria o episódio que a gente observou no dia 8 de janeiro, e as pessoas que estavam envolvidas ali poderiam sim tentar causar danos ao patrimônio público ou coisa do tipo, mas elas poderiam aí então ser condenadas somente por esses fatores e não por uma tentativa de golpe de Estado, que parece, do meu ponto de vista, muito exagerado. Agora, meu querido professor Marcelo Suano, eu estava olhando aqui algumas penas, chamo aqui a colação, o apoio dos meus amigos advogados, Renato Ribeiro, Elaine Keller, para contribuírem aqui nessa nossa discussão. Homicídio simples, matar alguém, começa com 6 anos a pena. Homicídio qualificado, matar alguém por motivo fútil, motivo torpe, veneno, explosivo, meio cruel, parte de 12 anos. Estupro, parte de 6. Se a vítima for menor de 14 anos, parte de 8. Extorsão mediante sequestro. Lembra quando teve aquela febre de epidemia de sequestro em São Paulo no início desse milênio? 8 anos. Certamente as ações foram extremamente equivocadas. Eu já classifiquei como grupo de beóceis os que organizaram esse movimento. Poucas vezes eu vi na literatura jurídica e na minha vida algo tão próximo da imbecilidade como essa manifestação. Concordo. Sobretudo com aqueles que invadiram os prédios públicos. Sim. E depredaram. Então, são pessoas que estão a merecer uma reprimenda, porque não é assim que se comporta e se respeita uma democracia. Agora, 17 anos... Teve um pouquinho de bilis aí ou você acha que está proporcional a pena? Bom, inicialmente, uma boa tarde, Capês. Boa tarde, Daniel, meu amigo Renato. Boa tarde, Elaine. Boa tarde, a produção da Jovem Pan. A todo esse público que nos acompanha. Eu vou aproveitar também, mandar um grande abraço para 2 pessoas que mandam um abraço para a Jovem Pan e dizem que ainda acreditam na Jovem Pan. Eu não entendi muito bem o que significa isso. Uma delas é o professor Guaraci, que não falou essa frase. Tá? Mas o professor Guaraci, que gosta muito do Mackenzie, e para a dona Heleninha, a mãe de uma senhora que mandou um grande beijo para você, um grande beijo para todos aqui. Eu vou agora apresentar algumas considerações. Eu acho que eu sei por que o Renato falou isso, que certa vez a gente estava discutindo se aquilo era um atentado à democracia, eu disse que aquilo é um atentado à inteligência. É o que foi feito ali, por várias razões. Primeiro, se queriam realmente fazer forçar uma mudança de cenário há várias maneiras. Não se faz da maneira como foi feito, supostamente, ao que está sendo dito, um golpe de Estado no final de semana, sem ninguém dentro, durante as férias. Ou seja, foram lá e cometeram um ato de uma ingenuidade. É isso que eu gostaria de trazer. Operação Tabajara, né? É mais ou menos. Eu acho que eu vou te dizer o seguinte, o Renato trouxe um dado que eu acho muito interessante, quando ele falou a respeito da crença na impunidade. Eu vou te dizer o seguinte, eu acho que as pessoas não estavam crendo na impunidade. Elas acreditavam ali, que realmente nós vivemos uma total esculhambação jurídica no Brasil, porque indivíduos que deveriam estar presos tinham acabado de ser inocentados ou descondenados. Então, o que parecia
Onde que está a ingenuidade? A ingenuidade está no simples fato de imaginar que nada produz pena no Brasil. Por qual razão? Porque o sistema jurídico aqui no Brasil não funciona. Se você tiver um advogado da qualidade do Renato, você não vai ser preso nem nunca. Inclusive, vou trazer o Renato qualquer hora dessa para me defender. Eu pago um valor para ele fazer esse negócio. Mas não vai ser preso nunca. Só que o problema não é assim que funciona. Por quê? Porque quando nós vivemos numa situação de balbúrdia política, balbúrdia institucional, balbúrdia jurídica, só é punido quem não tem poder, não está vinculado a alguém que está no poder. Esse é o primeiro ponto. O Daniel trouxe um elemento e a Elaine trouxe também, mas de formas distintas, acerca do Estado Democrático de Direito. Eu peço 1000 desculpas para os nossos juristas. O jurista tem o hábito de imaginar que antes do Big Bang tinha uma Constituição. Não tinha uma Constituição. Ora, o Big Bang forma tudo. E o Big Bang é um ato político. Antecede a Constituição o ato político. Ora, por que eu estou dizendo isso? Porque tem o hábito também de falar do Estado Democrático de Direito e da democracia. A democracia não é a inclusão social apenas, a democracia não é apenas o voto. A democracia, ela se configura por toda a história do pensamento político, da prática política, das teorias políticas, da sociologia política, da ciência política, da filosofia política, da antropologia política, ou o que quer que seja da política, ela se configura num único ponto, razão pela qual você pode explicar de formas distintas, mas não é relativa à democracia. A democracia se configura pelo simples fato da sociedade ou do povo controlar os seus governantes. Por qual razão? Porque o povo nunca governou, não governa e não vai governar. Quem governa são representantes do povo. Se você não governa, as pessoas podem controlar os seus governantes. Aí vem a questão do Estado Democrático de Direito, que é uma discordância que eu faço. Está minando o Estado Democrático de Direito. O que se descobriu? Para controlar os governantes, alguns direitos fundamentais têm que ser preservados, razão pela qual eles nunca podem ser jogados no lixo, supostamente para defender a democracia, porque isso sim é o atentado à democracia, já que a democracia se configura por controlar os governantes, nada mais nada menos que isso. Então, vi dizer que houve houve um atentado ao Estado Democrático de Direito, ou o Estado Democrático de Direito foi fortalecido por essas conclusões que chegaram aí, para indivíduos que não tiveram a sua conduta individualizada. Não sei o que, a questão do crime multitudinário, que é o que se trabalha com questão de torcidas organizadas. Com todo respeito, são fenômenos distintos. Não tem a ver uma coisa com a outra. No entanto, coloca-se de uma maneira tal em que aí os direitos fundamentais são jogados no lixo, supostamente para a defesa da democracia ou do Estado Democrático de Direito. Não existe Estado Democrático de Direito quando você joga fora a individualização da conduta. Primeira coisa. Teve também